Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisão de um assunto que nós já vimos antes do encerramento do calendário, que é a matéria e energia. Então nós vamos ver o que é matéria e energia, substância pura e mistura e curvas de aquecimento, tá, ok? Então vamos lá, moçada, começando. Matéria, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então basicamente, tudo o que está ao nosso redor, que você consegue manusear, é matéria. Um lápis, um caderno, uma caneta, uma mesa, uma cadeira. E nós, seres humanos, assim como todos os animais e plantas, também somos matéria. E energia, gente? Diferentemente de matéria, energia é a capacidade de um corpo em realizar trabalho. É uma definição um pouco mais abstrata, mas para a gente entender de uma maneira bem tranquila, energia é aquilo que a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que ela existe pelo efeito que ela produz. Então, por exemplo, energia elétrica. A gente não vê energia elétrica passando por um fio de cobre, mas se a gente acende o interruptor, a gente vê a lâmpada acender. Então, houve a conversão ali da energia elétrica em energia luminosa no caso da lâmpada. E assim vai para outros tipos de energia também. A energia térmica. A gente não vê o calor. O calor é uma coisa que a gente não vê, mas a gente sente o calor. Assim como todos os outros tipos de energia. E aí, moçada, de posse dessas duas definições, matéria e energia, a gente define química. Química é o ramo da ciência que estuda a transformação da matéria e a energia envolvida nesses processos. Por que é interessante a gente entender como que a matéria se transforma? Para a gente usar isso em nosso benefício, assim como entender também as propriedades da matéria. Por exemplo, metais são bons condutores elétricos e térmicos. Então é bom para fazer fio para conduzir eletricidade, é bom para fazer panela para aquecer e cozinhar alimentos, e por aí adiante. Plásticos, por outro lado, são isolantes. Então é bom para você usar esse material no cabo de uma ferramenta, como uma chave de fenda, para impedir que você leve um choque. É bom para colocar no cabo de uma panela, para impedir que você se queime, porque eles já são maus condutores elétricos e maus condutores térmicos. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar. Agora, moçada, sistema homogêneo e heterogêneo. O que é? Sistema homogêneo são aqueles sistemas que possuem somente um aspecto visual, é uniforme. É igual quando você está fazendo um bolo e você, depois de misturar vários ingredientes de cores, texturas diferentes, como a farinha, o leite, o ovo, o açúcar, o fermento e por aí adiante, você bate tudo para quê? Para obter uma massa com aspecto homogêneo, ou seja, uniforme, que tenha só um aspecto. Então, tudo que é uniforme tem só um aspecto é homogêneo. Por exemplo, água com sal dissolvido. Detalhe, galera, não pode ficar nem um pouco de sal sem se dissolver, tem que ser só um pouquinho de sal. Se ele ficar completamente dissolvido, o sistema é homogêneo. E sistema heterogêneo? Sistema heterogêneo é aquele que possui dois ou mais aspectos diferentes, ou seja, não é uniforme. Então, por exemplo, água e óleo. Você bate o olho e você vê a água e você vê o óleo. Classificação da matéria. Como que a matéria se classifica, professor? A matéria se classifica, galera, basicamente em substâncias puras e misturas. O nome já é bastante intuitivo. Substância pura a gente define como material com composição química fixa e propriedades constantes. Basicamente, é quando você tem um único tipo de substância. Simples assim, galera. Então, por exemplo, a água pura. A água pura, somente moléculas de H2O, é uma substância pura, desde que não esteja nada misturado a ela. Gás oxigênio, também é uma substância pura. Alumínio metálico, sal de cozinha, açúcar, o importante é que não esteja misturado a mais ninguém. Mas professor, e se tiver misturado? Então já não é substância pura, é uma mistura, como o próprio nome diz, são sistemas formados por duas ou mais substâncias puras diferentes juntas, sem que haja uma reação química, tá, galera? É só uma união física, eles estão fisicamente juntos, mas não estão reagindo quimicamente. Por exemplo, água e óleo. Não ocorre reação química. Você pode misturar essas duas substâncias, elas ficam juntas, você identifica que existe uma mistura ali nesse caso, mas não há uma reação química.
E assim qualquer outro exemplo que tenha duas ou mais substâncias simples juntas. Água e areia, água e sal, o ar, que é uma mistura de gases, e assim por diante. E substância pura? Como que eu classifico? Existe uma classificação para ela também, moçada. Substâncias puras se classificam em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. O que é cada uma dessas coisas? Depende, moçada, do tipo da molécula, da fórmula dele. Então, olha só, para você entender. Substância pura simples é aquela que é formada por um único tipo de átomo. Então, por exemplo, olha a fórmula do gás oxigênio que apareceu aí para você. O2. Então, só tem átomo de oxigênio. Cada molécula de gás oxigênio é formada por dois átomos de oxigênio que se juntaram e se ligaram. Ferro metálico é formado só por átomos de ferro, muitos átomos de ferro. Gás hidrogênio, só átomo de hidrogênio, H2. Enxofre, S8, tá ok? E substância pura composta, professor? Substância pura composta é aquela que é formada por dois ou mais tipos de átomos diferentes. Então, por exemplo, a água. A fórmula da água é H2O. Tem átomo de hidrogênio e tem átomo de oxigênio. Então, são dois átomos diferentes. Metano, CH4. Tem carbono, tem hidrogênio. E por aí adiante, moçada. Então, substância pura, simples e composta. Vamos fazer uma animação para vocês entenderem. Olha só, galera. Aí na tela de vocês apareceu dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se esses três átomos se ligarem, eles vão formar, olha só, a molécula da água. E a molécula da água é formada por dois tipos de átomos diferentes. Então, é uma substância pura composta. Um copo com água pura são, na verdade, muitas moléculas de H2O juntas, que nem está aparecendo aí para vocês. Então, isso é uma substância pura composta. E substância pura simples? Vamos ver um exemplo. Olha esses dois átomos que apareceram na sua tela. São dois átomos de oxigênio. Se eles se ligarem, olha só, se ligaram, formou uma molécula de gás oxigênio, O2. Então, se eu pegar uma bexiga e encher dessas moléculas de oxigênio, de O2, eu só tenho uma substância única que é formada por um mesmo tipo de átomo. Então, essa é uma substância pura simples, porque só tem átomo de oxigênio. Entendido, moçada? E uma mistura, professor, como que é? Uma mistura, olha só para vocês entenderem. Imagina que eu tenho a molécula de O2, que a gente já viu, e uma molécula de H2, que é o gás oxigênio e o gás hidrogênio, respectivamente. E eu vou encher essa bexiga que apareceu para vocês desses dois gases, tanto o gás oxigênio quanto hidrogênio. Então eu vou misturar esses dois gases, ou seja, essas duas substâncias diferentes. Veja bem, galera, eu não estou formando água, não é isso. É que eu tenho duas substâncias, gás hidrogênio e gás oxigênio. Então isso é uma mistura de gás oxigênio mais gás hidrogênio nesse caso. Então aqui para vocês terem as três situações, substância pura simples é o O2, pura composta a água e uma mistura, no caso aí eu dei de exemplo, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E mistura, galera, também tem classificação. As misturas a gente classifica como misturas homogêneas e misturas heterogêneas, que a gente na realidade já viu que são sistemas homogêneos e heterogêneos. É a mesma coisa aqui. Então, mistura homogênea, você bate o olho e só tem um aspecto visual. É uniforme. Água e álcool, água e sal, água e açúcar. Mistura heterogênea, você bate o olho, vê dois ou mais aspectos visuais diferentes. É heterogêneo. Então, por exemplo, água e óleo, água e areia e assim por diante. Mudanças de estado físico. É bom a gente relembrar também, galera. Só aqueles nomes básicos. Nós temos três estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. Tenta repetir aí de casa comigo. Qual que é o nome da mudança de estado físico do sólido para o líquido? Fusão. E do líquido para o gasoso? Vaporização. E do gasoso para o líquido? Condensação ou liquefação. E líquido para o sólido? Solidificação. E a vaporização, moçada, pode ter ainda algumas condições, levar uns nominhos diferentes. E
do sólido para o gasoso, a mudança chama sublimação. E do gasoso para o sólido pode ser chamado também de sublimação ou ressublimação. São sinônimos. A vaporização pode ocorrer de 3 formas, de forma lenta, rápida ou instantânea. Se a vaporização for lenta, a gente chama isso de evaporação, como uma poça de água que vai evaporando naturalmente ao longo do dia. Então isso ocorre abaixo da temperatura de ebulição. Se a vaporização for rápida, a gente chama de ebulição, como por exemplo a água fervendo, quando a gente põe para ferver. Ocorre exatamente a temperatura de ebulição. E se for instantâneo, a gente chama de calefação, que é o que ocorre quando você deixa, por exemplo, uma frigideira, uma panela no fogo, e fica bem quente, você coloca a água lá dentro, a água ela evapora instantaneamente. Por quê? Porque aquela água, aquela superfície está acima da temperatura de ebulição do líquido, no caso da água do exemplo. Muito bom, moçada! E já para terminar a aula, estamos no finzinho, curvas de aquecimento. Nós vamos ver só o que é mais importante. Curva de aquecimento de uma substância pura. Bom, Josias, professor, o que é uma curva de aquecimento? É um gráfico onde nós vamos mostrar como ocorre o aquecimento de uma substância partindo do estado físico sólido até chegar no estado físico gasoso. Se for uma substância pura, por exemplo, água pura, o que a gente precisa saber? Que a fusão ocorre a temperatura constante e a ebulição ocorre a temperatura constante também. Então, por exemplo, a passagem do sólido para o líquido ocorre a uma única temperatura constante e a passagem do líquido para o gasoso também. Como que é esse gráfico, professor? Vem cá que eu te mostro. Você tem 2 eixos. No eixo, que seria o eixo Y, vai ser o eixo da temperatura, nesse caso em graus Celsius. E no eixo X é o tempo, que aqui eu coloquei em segundos. Poderia ser outra unidade, minutos, hora, tanto faz. Olha só, moçada, a gente vai começar aquecendo um sólido. Então esse risquinho marrom que apareceu aí é a parte do sólido que está sendo aquecido. O que ele mostra? Que conforme o tempo passa, a temperatura dele está aumentando, por isso a reta está crescendo. Só que vai chegar uma hora em que esse sólido vai atingir a temperatura de fusão. Então vai ocorrer a fusão dele. Então essa linha azul que apareceu é a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. E observa que nessa passagem a temperatura não muda. Olha só, ocorre a uma única temperatura, que é a temperatura de fusão. Depois que todo sólido se transformou em líquido, eu vou continuar aquecendo esse líquido. Então, olha só. Aqui eu estou mostrando o início e o final da fusão também. Agora eu continuo aquecendo o líquido. E esse próximo risco marrom que apareceu, observa que a temperatura dele voltou a subir, porque eu estou aquecendo o líquido. Só que vai chegar uma hora em que esse líquido vai atingir uma temperatura que vai começar a passar para gasoso. Então, esse processo é a ebulição, que é a passagem de líquido para gasoso. E isso ocorre também a uma temperatura constante, que eu chamo de temperatura de ebulição. Observa que o tracinho vermelho, à medida que o tempo vai passando, a temperatura não muda, tá ok? E aqui eu vou mostrar também, então, ebulição ocorre a temperatura constante. Olha só, o início da ebulição e o final da ebulição. E aí, depois que todo o líquido se transformou em gás, aí, se eu continuar aquecendo esse gás, eu vou continuar a aumentar a temperatura dessa substância no estado físico gasoso. Então tá aí, moçada. Esse é o gráfico do aquecimento de uma substância pura. Por exemplo, se eu for aplicar isso para água pura, como que ficaria? Bom, então eu vou desenhar aqui os eixos. Começo aquecendo água no estado sólido, que a gente sabe que é o gelo. Quando chegar a temperatura de 0 graus Celsius, vai ocorrer a fusão da água, ou seja, a passagem do sólido para o líquido. Depois que todo o gelo derreteu, que ocorreu a fusão dele, que foi a 0 graus Celsius, se eu continuar aquecendo esse sistema, eu vou aumentar a temperatura do líquido, que é da água pura. Só que vai chegar uma hora em que vai ocorrer a ebulição da água. Vai chegar a temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. E depois que ocorreu a ebulição, se eu continuar aumentando a temperatura do gás continua a subir. Então tá aí, moçada.
E para a gente encerrar a última parte da aula, como que é o gráfico de aquecimento de uma mistura simples? O gráfico de uma mistura simples, moçada, a gente vai fazer sabendo que as características da mistura simples são opostas, ocorre ao contrário do que ocorre com a água. A fusão não ocorre a temperatura constante e a ebulição também não ocorre a temperatura constante. Então, por exemplo, se eu for aquecer uma solução de água e sal, é uma mistura. Como que é a característica do gráfico de uma mistura simples? Da curva de aquecimento. Desenho os eixos temperatura e tempo. E aí o que eu vou fazer? Começo aquecendo o sólido, tá aí. Comecei aquecendo o sólido, a temperatura dele aumentou com o passar do tempo. Vai chegar uma hora que vai ocorrer a fusão dessa mistura. Só que a fusão não ocorre a uma temperatura fixa e constante. Ocorre em uma faixa de temperatura. Então olha como é o tracinho, a reta da fusão. Observa que ela começa numa temperatura inicial e termina em outra temperatura final. Então tem o início da fusão e o final da fusão. Então, galera, observa que ela ocorre em uma faixa de temperatura. A fusão não ocorre a temperatura constante. Essa é a característica da mistura simples. Bom, continua aquecendo, depois que todo o sólido se transformou em líquido. O líquido volta a subir a temperatura, até que vai ocorrer a ebulição dessa mistura. E, novamente, a ebulição não ocorre a temperatura constante. Observa que essa ebulição inicia-se numa temperatura inicial e termina em outra temperatura final. Então, ocorre em uma faixa de temperatura também, e não a uma temperatura constante. Essa é a característica da mistura simples. E depois que todo o líquido se transformou em gás, vapor, se eu continuar fornecendo calor, eu continuo aquecendo os gases, né, as substâncias no estado gasoso. Então é isso, moçada. Esse é o gráfico de uma mistura simples. Então é isso aí, moçada. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, mandem pelos canais de comunicação que nós temos e tentem fazer os exercícios, tá ok? Obrigado, gente. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.